Vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus, capítulo 6, verso 25 ao 34. Mateus, capítulo 6, verso 25 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem muito mais valor, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Pai, nós queremos pedir ao Senhor nessa noite a iluminação da Tua palavra nos nossos corações, a iluminação da Tua palavra na nossa mente, e que essa palavra, Senhor, ao ser exposta, ela transforme as nossas vidas de dentro para fora, Pai, a começar em mim. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade à série da qual nós já estamos trabalhando, Espiritualidade na Prática. E o tema da nossa mensagem hoje é acerca da confiança. Sobre a confiança. E na semana retrasada, esse texto é uma continuação daquilo que nós falamos na semana retrasada, que falou acerca dos tesouros no céu. Onde o ponto de exemplo, para quem lembra, foi acerca dos verdadeiros dilemas da vida. Todo mundo lembra, amém? Eu vou entender como sim, que todo mundo lembra disso. Acerca dos dilemas. O exemplo prático que Jesus faz, a afirmação de um dilema verdadeiro. Lembra qual que era? Qual era a afirmação prática de um dilema verdadeiro que Jesus fez? Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Esse era um dilema verdadeiro, colocado por Jesus e dizendo, não há possibilidade, ninguém pode servir a dois senhores, tem que escolher um lado. Eu creio que todos lembram disso. E como que se resolveu, e como que se resolve esse dilema proposto por Jesus? Com ele dando exemplos de riquezas terrenas e riquezas eternas. Deus versus Mamon. Como que isso vai nos ajudar a resolver esse assunto principal? Como que resolver esse dilema? O que isso tem a ver? Riquezas terrenas, amar a Deus mais do que a Mamon, não pode amar a dois senhores. Como que isso reflete para nós? O que isso vai gerar de caráter em nós? O que Jesus está trabalhando com os seus discípulos e trabalhando com a gente? Simples, o princípio da lealdade. O dilema nas nossas vidas, ele vai trabalhar aqui o princípio da lealdade. Ninguém pode servir a dois senhores. O problema é que muitas vezes nós queremos servir a dois senhores. E Cristo é um rei que ele vai exigir lealdade dos seus súditos. Ele fala, ninguém, de nenhuma maneira, vocês podem servir a dois senhores. Não há essa possibilidade. Por mais que muitas vezes o nosso coração, por mais que muitas vezes a gente queira fazer isso. Mas o Senhor diz que isso é impossível. Não dá para fazer isso. Lealdade ao Senhor
lealdade ao único Senhor. É isso que ele exige. E aí a gente lembra que o coração é a vitrine do nosso caráter. A quem priorizamos ou o que priorizamos é isso que vai ser externado nas nossas vidas. O que está dentro do coração, por mais que a gente tente esconder, uma hora ou outra ele é uma vitrine. Ele vai mostrar quem realmente nós devemos lealdade. Se a gente deve a lealdade, se a gente demonstra lealdade às coisas terrenas, ou se a gente demonstra lealdade a Deus. Mas, e um dos pontos acerca disso eram de pessoas que procuravam excessivamente ser ricos e ficar ricos. E aí você deve estar falando assim, pastor, eu não tenho problema com isso. Eu não quero ficar rico a todo custo, eu não quero ficar rico de qualquer maneira. Isso não enche meus olhos. Eu quero o suficiente para viver, eu quero uma estabilidade. Então, essa mensagem essa noite é para nós. Para nós que queremos estabilidade e uma vida tranquila. Para nós que podemos não amar o dinheiro excessivamente, mas amamos a estabilidade. Nós amamos aquilo que nos faça viver bem o suficiente, sem a gente esquentar a cabeça. Você pode ser que o seu ídolo não seja a riqueza. Pode ser que o seu ídolo não seja a avareza, mas a estabilidade e o controle está nas suas mãos. É característica de quem tem um problema de confiar. E isso é o seu Deus. A estabilidade, o controle. Quando isso foge, quando isso escapa, algo chamado confiança também se esvai. O sermão de hoje é para nós, para todos nós, que amamos uma estabilidade proporcionada por nós mesmos. Uma confiança dos nossos braços, uma confiança do nosso intelecto, uma confiança daquilo que nós podemos fazer, que nós podemos apalpar, que nós podemos pegar, que nós podemos fazer. Que não suporta o fato do amanhã, de não ter o controle sobre o amanhã, de não ter essa estabilidade. Sabe qual que é uma das maiores causas de crise de ansiedade? Vocês sabem ou não? O medo do amanhã. O medo do amanhã. Você fica naquela porque você não tem o controle, não está palpável. E isso te cria uma ansiedade. E hoje o tema é justamente acerca de confiança. Mesmo que seja simples aos nossos olhos, muitas vezes, que é somente comer e beber e vestir e ter onde morar, a minha estabilidade, o texto vai mostrar para nós que um discípulo que não é leal, ele não confia. Lembra? O texto que nós lemos, ele é uma continuação do da semana retrasada, quando ele vai falar de tesouros no céu. Então, ele trabalhando o princípio da lealdade, Jesus vai dizer que um discípulo, um súdito, que não é leal, logo ele não confia. É um discípulo que confia muito mais no dinheiro, na sua estabilidade, naquilo que é terreno e material, do que no reino dos céus, do que no seu Senhor, do que naquele que ele proclama e fala que serve. Ao passo que nós somos leais a Deus, que quando nós damos a Ele a nossa lealdade, automaticamente o que vem? A confiança. A nossa confiança está firmada nele quando a nossa lealdade está nele. É sobre isso que nós vamos aprender nessa noite. Sobre confiança. Antes eu quero contar-lhes uma história. Que ficou marcado na minha vida. Em algum culto ou em algum momento eu já contei, mas sabe quando isso marca a sua vida? Isso marca a sua vida com Deus, com o Senhor? Eu vou contar de forma bem rápida. Eu lembro que uma vez morávamos eu, a minha mãe e a minha irmã num quartinho. Um quarto e um banheiro. E eu tinha ido para a escola bíblica com 9 anos de idade, eu morava lá
no Guarujá. E a minha mãe tinha ficado em casa com a minha irmã. Minha irmã tinha entre 2 anos e meio e 3, nessa época. E eu sempre fui muito tranquilo, assim, como vocês veem, muito calmo, né? Acordava já pilhado. Pegava a Bíblia, pegava a bicicleta, ia para a igreja. E nesse dia eu voltei, estava um dia muito lindo. Eu voltei da escola bíblica, eu lembro a cena até hoje, tinha uma arinha assim, a minha mãe estava lavando roupa e chorando. Minha mãe estava chorando muito. E eu perguntei para ela, por que a senhora está chorando? Aí ela falou, daqui a pouco a Gleice vai acordar e a gente não tem o que comer. Aí eu, uma criança, eu falei assim, a senhora não sempre me ensinou que se a gente orar e a gente pedir a Deus, ah, Ele atende as nossas orações? E minha mãe não conseguia falar comigo, só chorava. Eu falei, então vamos lá orar, vamos entrar e vamos orar. E aí eu lembro que eu e minha mãe nós ajoelhamos e a gente estava orando, pedindo ao Senhor, específico naquele momento, que mandasse comida pra gente. E torcendo pra Gleice não acordar tão cedo. E aí, quando a Gleice acordou, eu comecei a entreter ela, a brincar com ela, para que ela não falasse que estava com fome. E ela era uma criança, um bebê de 2 anos e meio, 3 anos. E aí a gente só tinha ali café, só tinha café. E aí eu lembro de eu falar pra Gleice assim, Gleice, hoje nós vamos fazer uma brincadeira, eu com 9 anos. E minha mãe chorando ainda, não sabia o que ia fazer. Falou assim, eu falei, a gente vai fazer uma brincadeira que é quem conseguir tomar café, ganha. Tá valendo, hein? E aí eu fui pegar o café, eu fui mexer no armário e encontrei umas bolachinhas de água e sal. Falei, ó, e com bolacha ainda, hein? Então, quem conseguir tomar o café e comer a bolachinha ganha. E aí minha irmã esqueceu do leite dela e entrou na competição. O negócio era ganhar de mim. E aí eu lembro que eu comecei a tomar café com ela. Já era um pouco tarde já. E aí onde a gente morava era uma vila, tinha um corredorzinho assim. E a campainha tocou. E a campainha tocava na vila, poderia ser em qualquer casa. Mas você sabe, criança, né? Aí eu, e agora, tomo café ou vou atender a campainha? Aquela campainha tocava, era o meu despertador assim. Largava tudo que ia fazendo e ia lá atender. E eu corria atender. E era meu tio. Eu lembro até hoje o que tinha dentro daquele pote de comida. Eu lembro até hoje o que tinha dentro daquele pote de comida. E aí eu peguei, aí o meu tio falou, ó, entrega lá pra sua mãe. Eu saí correndo com a comida. Mãe, eu falei que o Senhor ia trazer comida pra gente. Eu falei que o Senhor ia trazer comida pra gente. E aí coloquei a comida e tava feliz porque a gente ia ter o que almoçar agora. A campainha tocou de novo. E eu aqui. E eu almoço ou vou atender a campainha? Fui atender a campainha. Um tio meu, ele vendia frango de domingo. E ele não é cristão. E aí ele pegou e falou bem assim: eu não sei o que, mas alguma coisa mandou eu vir aqui entregar para vocês, Tó. E a gente teve o alimento dado pelo Senhor naquele dia. Todas as vezes. É interessante que eu e o Wesley, a gente montando essa série, ah, na escala, eu, você, o meu tinha caído nessa. E todas as vezes
que as dificuldades vêm na minha vida, eu me lembro desse texto e me lembro dessa situação. O Senhor, Ele nunca me desamparou. O Senhor, Ele nunca me deixou na mão. E aquela foi a experiência de uma criança de 9 anos. E eu lembro hoje cada detalhe de ver o Senhor, de o tanto de comida que levaram, deu pra gente comer a semana inteira. Hoje o nosso texto é sobre a recuperação da confiança. Porque é essa confiança em Cristo que vai nos manter com o olhar firme nele. Esse texto me ajudou e me ajuda em momentos de grandes dificuldades. De quando eu não estou tão leal assim e a minha confiança parece que vai esvaindo. E eu sempre me recordo do que Deus fez por mim naquele dia, naquele domingo de 1997. Aqueles momentos difíceis de lutas, de provações. As preocupações muitas vezes minam a nossa esperança, a nossa perspectiva de futuro. Pode observar. Basta analisar a semana que nós tivemos. Basta analisar o que estávamos fazendo há uma semana atrás aqui nesse mesmo local. As dores, as lutas, as dificuldades, os problemas muitas vezes minam a nossa esperança, a nossa perspectiva de futuro. E nunca se tratou tanto do dia de amanhã como nos dias atuais. A correria, eu não tenho tempo, a correria. E sempre há uma forma de nos parar. A gente tem medo principalmente de sermos irresponsáveis ou sucumbirmos a problemas e lutas. Ao passo em que vocês estão aqui me ouvindo, mas às vezes ao mesmo tempo não estão. Porque a cabeça não está aqui. A cabeça está onde? Amanhã. Segunda-feira começa. E você nem terminou o domingo. E nós nem terminamos o domingo. E a nossa cabeça já está na segunda-feira. Porque você julga que tem algo importante para fazer amanhã. Algo mais importante, inclusive, não é de me ouvir. Não é de ouvir, às vezes, quando o Wesley sobe aqui. Mas de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós através da sua palavra. A gente julga que o problema, a dificuldade é inclusive maior que a palavra. E onde mostramos a quem de fato nós somos leais. Lembra? A quem a gente mostra lealdade é onde vai estar a nossa confiança. É simples. Fechamos os ouvidos para o que muitas vezes Deus quer falar conosco nessa noite, em noites anteriores, em noites que estão por vir. Fechamos os ouvidos, porque o nosso coração e a nossa mente está no amanhã. Jesus, ao contrário do que muitos fazem com esse texto, ele não vai ensinar sobre uma confiança irresponsável. Jesus não quer discípulos irresponsáveis. É bom a gente ter isso em mente. Jesus não prega a irresponsabilidade. E Jesus não quer discípulos irresponsáveis. Não é sobre isso que Jesus está ensinando aqui. Ao contrário, ele quer discípulos leais. Ele quer que sejamos leais e não irresponsáveis. A lealdade não se compara com uma confiança cega e irresponsável. Nunca foi sobre isso. Jesus vai trabalhar isso no coração dos discípulos e no nosso nessa noite. Se vocês olharem o texto,
atentamente, Jesus não exige lealdade de todo mundo. Jesus não exige lealdade de todos os seres humanos. Ele não exige lealdade e confiança de todos aí. Ele exige lealdade e confiança dos que são seus, dos seus discípulos, dos seus súditos. Aqueles que estavam ouvindo ali no Sermão do Monte e nós que estamos ouvindo aqui nessa noite, que somos filhos de Deus. Aqueles que fazem parte do reino de Cristo, que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz. É desses que Cristo está exigindo a lealdade e confiança. E é sobre essa confiança que eu quero que nós, juntos, analisemos essa noite o que o texto tem para falar para a gente. Se a gente for lembrar, Jesus sempre estrutura os seus textos, o seu sermão aqui principalmente, em princípios e exemplos, a fim de que o princípio seja melhor compreendido. Quando Jesus traz um princípio que ele não era muito bem compreendido pelos discípulos, ele traz um exemplo, para que esse princípio que ele está trazendo seja aprendido pelos seus ouvintes, seja aprendido por nós nessa noite. Eu separei aqui como três argumentos, três aqui portantos, ou na sua versão pode estar por isso, né? Algumas versões dizem por isso, outras versões dizem portanto, uns três portantos, que são os argumentos que Jesus usa e esses princípios a serem compreendidos. O primeiro argumento, que vai do verso 25 ao 30, que é, portanto, não se preocupem com sua própria vida. E ele vai usar o quê? Dois exemplos. O exemplo da ave e o exemplo do lírio. Pode já olhar aí. O segundo argumento, portanto, não se preocupem com roupa, comida e bebida. Aí ele já usa um exemplo de quem? Dos pagãos e gentios. Eles se preocupam com essas coisas e nós vamos ver acerca disso. E o terceiro e último argumento, portanto, não se preocupem com o quê? Com o amanhã, verso 34, acerca do tempo. É uma orientação para a nossa vida. E aí a gente já parte para o primeiro argumento. Se a gente reparar, o texto começa com uma frase conjuntiva, que é o quê? O portanto. Jesus, ele aqui não está iniciando uma nova pregação, ele não está iniciando um novo argumento, um novo sermão. Ele dá continuidade a um pensamento. E qual é esse pensamento? Qual é o pensamento? Discípulos que ouviram acerca da lealdade, agora precisam saber e aprender sobre confiança. Ao passo que você é um discípulo leal, agora você precisa aprender sobre confiança. E começa com uma fala que parece irresponsável e que até a gente gosta de ouvir, que é, não se preocupe com a sua vida. Alguns podem falar, oh, maravilha, beleza. Alguns já fazem isso automaticamente. Toma mais conta da vida dos outros do que da sua. Se você riu, acaba de cair uma pedra da sua coroa lá no céu. Quem gargalhou, cai duas. Parece irresponsável. Parece algo... não se preocupar com a minha vida. Ao passo também que a gente pega lá os desesperados. Como assim? Não vou me preocupar com a minha vida? Eu não posso... se eu ficar doente? Eu não posso ir no hospital? Eu não posso ir no médico? Como assim não me preocupar com a minha vida? E Jesus, claramente, ele vai exemplificar o que é esse não se preocupar. Quanto ao que comer, beber e vestir. Ou seja, dá para notar e dá para ver que as pessoas naquele tempo resumiam a vida apenas a comida, bebida e vestimenta. A gente não é assim hoje em dia. Isso aí era para eles. Jesus está ensinando aos seus discípulos que não é só isso a vida. Que a vida não se resume só a isso. Tanto é que ele vai indagar os seus discípulos acerca disso. Ele vai falar o quê? Não é a vida mais importante que comida e o corpo mais importante do que roupa?
Ele está começando a ensinar os seus discípulos que a vida não é só comer, beber e vestimenta. Há coisas mais importantes que isso. Há algo além disso. Ele está claramente preocupado quando nós reduzimos a vida a corpo e apenas a comer, beber e vestir. Como se a vida fosse só isso. E isso é muito pouco para um súdito do reino, para um servo de Cristo, para um servo do Senhor. Ele está falando, não é isso, não é assim. E ele vai usar um argumento e um exemplo muito interessante, onde ele vai pegando algo menor. Se você reparar, o que são algo menores em referente a nós? Aves do céu e lírio do campo, para deduzir ou explicar acerca do maior. Eu, você e os discípulos. Então ele vai reduzindo, ele pega aves do céu, ele pega lírios do campo, para quê? Para mostrar um exemplo onde nós, aos olhos do Senhor, somos mais importantes que isso. Vejam o que ele diz: observem as aves do céu. Ele está falando para os seus discípulos e começa uma comparação com algo menor, as aves do céu. E o que as aves do céu não fazem? Olha aí o texto, o que elas não fazem? O texto diz, não semeiam, nem colhem, nem armazenam. Nem armazenam em celeiros. Maravilha! E o que vai acontecer? Qual é o resultado disso? Contudo, o Pai Celestial as alimenta, correto? Sim ou não? Joia! Que maravilha! Poderíamos pegar o trecho do hino nacional, deitado em berço esplêndido, que o Senhor vai trazer a comida para nós, a bebida e tudo mais. Vai acordar e ó, café da manhã. Deu meio-dia, almoço. Mas repare comigo algo aí no texto. Onde que Jesus manda observar as aves? Onde que elas estão? Quando ele manda a gente observar as aves, onde que elas estão? No ninho? No céu. Ou seja, já quebrou aí quem queria ficar em casa esperando cair lá a comida no seu colo. Observem as aves no céu. Não é para ficar de perna para cima esperando que caia o alimento. Jesus jamais traria uma confiança dessa irresponsável que atrairia contra a sua própria palavra. Aquele que não trabalha e que não coma. Muito pelo contrário. Jesus traz o princípio que enquanto elas estão voando, até procurando o alimento, elas sabem que elas vão achar. Porque o Criador providencia para elas. Mesma coisa para a gente. Nós voamos, vamos dizer assim, nos movimentamos, não ficamos no ninho em casa esperando o alimento, mas enquanto nós fazemos, há alguém que nos sustenta, que nos alimenta. E ele faz isso, inclusive fazendo uma pergunta: vocês não têm muito mais valor que elas? Que as aves dos céus? Será que eu vou alimentar as aves dos céus e não vou alimentar vocês? Por que essa preocupação? Por que essa falta de confiança? E ele vai trazer outro ensinamento. No verso 27. Quem de vocês pode acrescentar 1 hora da sua vida? Exemplos na prática. Mais do que a gente tem vivido nos últimos dias, não tem. Alguém, por favor, fala para mim o que vai acontecer com você daqui a 1 hora. Cravado. Jesus não prega um voo irresponsável,
mas ele prega uma confiança visível e amorosa naqueles que são seus súditos, naqueles que são seus discípulos. Ele quer dizer que a gente se preocupar, viver descabelado. Tem gente que não consegue viver descabelado porque ele não tem cabelo. Um abraço para você que me vê. Mas viver se descabelando, e Jesus fala assim para nós: você não consegue saber e não consegue acrescentar. Tem versões que falam um côvado à sua altura, e outras versões a 1 hora da sua vida. A gente não consegue fazer isso. Por que vocês estão preocupados? E Jesus continua. Por que vocês se preocupam com roupas? E aí, ele sai de algo que se movimenta, que ainda vai atrás das coisas, que são as aves dos céus, e agora vem para algo menor ainda. Jesus usa a figura do lírio, algo que fica parado e estático. E detalhe, hein? O lírio, no contexto da Palestina, não era algo esplendoroso. Jesus estava dando esse exemplo assim, e ninguém falava bem assim: meu Deus, que lindo, eu achei um lírio. Você não sabe o que eu achei. E pegava um lírio e falava: um lírio. Ninguém falava isso. Um lírio era um lírio. Tanto que a beleza do lírio não estava nele solo. Estava em conjunto com vários outros lírios que embelezavam a relva. Jesus está usando agora para os seus discípulos algo imóvel, diferente dos pássaros, que ele mesmo os veste. Os lírios, eles não o quê? Tecem. Ou seja, não foi ele que fez a sua própria roupa, a sua própria vestimenta, a sua beleza. E você também não vai encontrar um lírio depressivo. Sabe o que é um lírio depressivo? Ninguém repara em mim. Ninguém repara na minha beleza, nas minhas vestes. Ninguém nesse campo me nota. Parece uma igreja lá em Massachusetts. A nossa não. Um lírio, ele não tem um desejo, ele não tem vontade própria, ele não deseja ser notado. Simplesmente ele é vestido pelo Senhor. E a beleza em conjunto com os outros lírios faz com que Jesus mostre aos seus discípulos o quê? Ele vai falar: contudo, olha a ênfase. Quando ele manda observar os lírios do campo, contudo, nem quem? A nossa frase querida, nem Salomão se vestiu de tal modo. Por mais que um homem tente, a beleza daquilo que vem da parte do Senhor é muito maior do que a nossa. E Jesus vai fazer o quê? Ele cita um rei esplendoroso, judeu, para dizer que nem esse rei se vestiu melhor que os lírios do campo que eles estavam observando. Que foi quem criou? Eu não, Deus. Se Deus, Criador, veste assim algo que vai ser queimado daqui a pouco ele seca e vai ser queimado, imagina nós. E nos repreende, nos chamando de quê? Homens de pequena fé. Para mim é muito autoexplicativo. Eu sei que, como nós falamos, existe o mundo, o real e o ideal. O ideal era que a gente saísse aqui todo mundo com a confiança 100%. Mas muitas vezes não é isso que acontece. No real não é isso que acontece. Deveria.
Mas nós sempre estamos nos preocupando com o amanhã. Há locais, há lugares e há momentos que nós, cristãos, fazemos concurso de beleza. Concurso de, como que tem lá, me fogem uns nomes muito fáceis de vez em quando. Galera que desfila lá, pô. Concurso de moda, de beleza. Mais ou menos isso. É isso aí, Fashion Week. Que homem. Tá sabendo, hein? Quer um concurso de beleza. Quem vem com a roupa mais bonita, mais elegante? Eu não tô falando pra gente vir maltrapilho. Mas aqui Jesus, e se a gente for lembrar, e se a gente for entender, Jesus sempre está tratando da essência. Lembre-se sempre da vitrine do coração. Lembre-se sempre do coração. Jesus está tratando da essência. É Ele que nos veste. É Ele que nos dá o alimento. Nós não somos menos importantes que aves do céu e lírio do campo. Isso já nos traz uma confiança gigantesca. E quebra também, porque muitas vezes, como a nossa lealdade está naquilo que a gente vê, em algo terreno, a gente faz o que o nosso irmão falou, um Fashion Week. Eu não posso repetir a mesma roupa e domingo para a igreja, porque senão, o que vão dizer de mim? E entenda que eu não estou condenando você comprar roupas novas. Mas as escrituras condenam a nós quando a gente coloca a nossa alegria, a gente condiciona a nossa confiança a isso. Eu tenho o que comer, eu tenho o que beber, eu tenho roupas novas para vestir. Às vezes, parece um polvo. Tem 288 pares de sapato. Tem uns na caixa ainda fechado, mofando. E se alguém for falar, por que você não dá? Não! Eu vou usar. Nem que seja no dia do velório. Mas vai usar um dia. Condiciona a sua alegria. Condiciona a sua confiança. E aí lembra? Às vezes a gente pensa, e eu ouvi de uma pessoa muito interessante, é que muitas vezes a arrogância e a prepotência, ela não vem numa voz dura ou num ar superior. Ela vem num sorriso e numa fala agradável. Nem sempre vem com uma voz dura e com espírito e com uma altivez. Às vezes vem numa pseudo-humildade. E onde que olhar um guarda-roupa cheio ou uma despensa cheia e algo ali palpável é onde está a sua segurança. Agora eu confio, lógico que eu confio no Senhor. E Jesus pula para o segundo argumento, passando nisso, ele fala, portanto, não se preocupem com roupa, comida e bebida. E ele usa o exemplo de quem? Dos pagãos e gentios, versículo 31 e 33. Veja aí. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O segundo, portanto, e argumento é sobre guardar o coração e continua sendo não se preocupar. Porém, agora não mais em comparação com aves do céu e lírios do campo. Ele faz uma comparação com pagãos e algumas versões com gentios. E o que isso quer dizer para nós? Que Jesus, ele não só condena a ansiedade por ela ser inútil, mas também porque é sinal de incredulidade e sintoma de que não se põe em primeiro lugar as primeiras coisas, ou seja, as coisas vindas do alto. A busca por alimentação e vestuário como bem supremo é característica de quem? Dos ímpios. Que nada sabem sobre ter um Pai Celestial. Vocês podem ver. Por que vocês acham que saem muitas coisas exclusivas? Já viram sobre isso? Pessoas que têm
posses, elas querem um carro exclusivo. Só tem 2 no mundo. Terno exclusivo, roupas exclusivas. Quem se preocupa com esse tipo de coisa são os pagãos. São aqueles que não conhecem a Deus. Pastor, está muito longe o exemplo. A gente traz para os nossos dias. Quem se preocupa excessivamente com vestes, estabilidade, tudo isso, colocando nisso o centro da sua felicidade, são os pagãos. São aqueles que não têm um Pai Celestial. A marca distintiva do cristão é que ele deseja, primeiro, acima de tudo, que se complete a vitória de Deus sobre o mal, que reine no coração dos homens e que a justiça, isto é, os padrões de Deus, sejam aceitos por todos os homens. Esse deveria ser o nosso anseio, ou seja, evangelho da salvação. Se há algo que a gente deveria e teria que ficar inquieto, é sobre as pessoas que ainda não conheceram a Cristo, que não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. É isso que Jesus está mostrando. Essa tem que ser a nossa inquietação. Se há algo pelo qual ficamos inquietos, é porque alguém ainda não ouviu do Evangelho da salvação. É porque eu ainda não falei do Senhor para alguém ali na minha escola, no meu trabalho, para um amigo. E ele não sabe nada acerca do reino. Jesus, ele diz e manda que os seus discípulos tenham fé. É o objetivo primário deles. Que eles tenham fé naquele que está proferindo a palavra para eles. E as suas solicitações necessárias serão satisfeitas. Não que só pastor passa por isso, mas eu tenho certeza, hoje tem o pastor Júnior ali atrás, tem o pastor Rafael ali. Pergunta de tempo de seminário. Tá rindo, né? Tempo de seminário, filho, casamento. Se nos momentos mais difíceis, onde você olhava e falava bem assim, azedou, as nossas solicitações necessárias não eram supridas. Porque Ele nunca falha com a gente. Solicitações necessárias, igual do exemplo que eu contei da minha história de vida. Às vezes vem a graça. Uma pizza, um lanche, isso é graça. É graça. Agora, as solicitações necessárias, eu sempre falo, e falo com muito carinho da igreja que eu estava antes, que é o pessoal da Ilha Caraguatá, de que quando a gente chegou lá, as crianças eram bebês ainda e usavam fraldas. E 2019 foi o ano que eu fiquei desempregado, e tinha uma irmã que praticamente todo domingo ela chegava com um pacote de fralda para nós. Lembra disso? Como que a gente não deve lealdade a um Deus desse? Eu não estou falando que a gente ganhou um carro zero, não. Carro novo, uma casa, uma mansão. A gente está falando de solicitações necessárias. O Senhor cuidando dos nossos filhos, o Senhor cuidando da nossa família. E não é só para nós que fomos seminaristas hoje, pastores, mas é para todos nós que somos filhos de Deus, que temos o Senhor, que somos leais a eles e Ele é leal a nós. Ele não deixa faltar para nós aquilo que é necessário para as nossas vidas. Em outras palavras, se eles orarem primeiro, venha o teu reino, o seu pão de cada dia será providenciado. Venha o teu reino. O pão de cada dia é providenciado para nós. Orígenes, ele atribui ao Salvador um pronunciamento que parece de fato ser uma variante aí do verso 33. Pedi grandes coisas, e as pequenas coisas vos serão acrescentadas. Pedi as coisas celestiais, e as terrenas vos serão dadas também.
necessárias. Buscar o que é do alto, o que é do rei, do mestre, e colocá-lo em prática na vida, mostra um coração servo e confiante no Rei Supremo. Isso não é nem de longe uma confiança cega e irresponsável, mas sim uma confiança cheia de luz e totalmente lúcida em quem se está confiando: Jesus Cristo. Ao fazermos isso, essas coisas, comida, bebida e vestimenta, nos serão acrescentadas. Isso é bem claro para nós, que quebra a ideia de um Deus gênio da lâmpada, que vai atender aos nossos pedidos egoístas e mundanos, e de muitas vezes um coração incrédulo e distante dele. Com certeza alguém já chegou para você e falou bem assim: mas não diz lá aquele texto, busque o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. O nego está aqui com a lâmpada. Sai, gênio. Não. Não é dessa forma. Não é um gênio da lâmpada. Não é o que muitas vezes corações ignorantes que acham que pode barganhar com Deus. Lembra do falso humilde? Olha, tudo bem. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Estamos indo pro seminário. Beleza, estamos passando esse perrengue aqui, mas já sabe, né? Eu não aceito menos que uma BMW. Se vira. O senhor sabe, né? Eu estou indo para missões. Uma cobertura lá de frente com a praia é o mínimo que o senhor tem que reservar para mim. Tá sabendo, né? Ó. Porque se você pega essa linha de fala e de doutrina, é isso. Eu busco o reino de Deus, ou seja, uma barganha. E obrigatoriamente o Senhor tem que me acrescentar as coisas. É como se viesse num culto e pegasse um caderninho e falava: hein? Culto de quarto, hein? Complete a cartela dos cultos e ganhe um carro. Ó! Já pensou? Aí sim, hein? Mais ou menos isso que é falado. O Senhor fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, leia na sua Bíblia, essas coisas. Que essas coisas? Comida, bebida e vestimenta lhe serão acrescentadas, não lhe faltarão. E aí você vai sair daqui com o coração entendendo assim: Senhor, pastor, e o lanche e a pizza? Lembre, igual a gente lembrou um dia. E lembra de vez em quando. É graça. É graça. Se vir é graça. O necessário ele garante para nós. Terceiro e último argumento: portanto, não se preocupem com o amanhã. É acerca do tempo, é uma orientação para as nossas vidas. O verso 34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Ele agora conclui o pensamento. O terceiro, portanto, não se preocupem com o amanhã. Uma grande parte da fé, especialmente nessa conexão em que estamos fazendo, consiste exatamente em recusar-se a aceitar pensamentos ansiosos. Lembra do que eu falei? Nunca se pensou tanto no amanhã como nos dias de hoje. Crises e crises e crises de ansiedade. E aí às vezes chega para nós e fala assim: pastor, eu não sei o que fazer. Aí a gente faz uma pergunta: como que está o seu tempo devocional de oração e leitura bíblica? Não, isso eu não faço. Está explicada a sua ansiedade pelo amanhã? Hã? Porque não é possível que a gente lê aquele que foi pendurado no madeiro, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia,
falando: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos. Não estejam ansiosos. Não se preocupem com o amanhã. De isso não trazer uma paz para nós. De não trazer um alívio para nós. De o Espírito ministrar no nosso coração através da sua palavra, falando: eu confio no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, aquele que é dono do ouro, aquele que é dono da prata, aquele que é dono de tudo. E que vai suprir essa minha necessidade. E que às vezes não é a necessidade, mas é uma ansiedade por algo que está acontecendo na sua vida. Seja uma perda, seja um emprego, seja na faculdade, seja onde for. Nós vivemos com anseios exacerbados porque não confiamos, não somos leais verdadeiramente ao Rei Supremo e à sua palavra. Muitas das vezes, quando vinha aquelas noites mais tenebrosas, o Salmo 19 batia no meu peito, batia no meu coração, dizendo: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, traz alívio à alma. Deus estava falando assim: leia a minha palavra, se aprofunde em mim, porque essa lei, essa palavra, ela traz vida à alma, ela traz vida ao coração. Ele vai lançar fora essa tua ansiedade, ele vai lançar fora esse teu medo do amanhã e vai trazer vida para você, porque tem muita gente morrendo de ansiedade, porque não conhece de fato quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque não lançou sobre ele toda a sua ansiedade, porque não lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque não confia nele. Eu tenho a impressão que às vezes nós lemos as Escrituras como e eu já comentei isso uma vez com a minha esposa, como um conto de fadas. É muito lindo, observe a história de Jó, observe como Paulo foi fiel, como seguiu até o fim, observe, observe, observe. E para a gente não serve. Como se a gente estivesse lendo uma literatura simples, um gibi qualquer. Ou uma história de herói, que legal, os grandes heróis da fé, veja como eles fizeram. Tá, e você faz? Não, isso aí era para eles, não era para mim. Eu lamento te trazer uma notícia ruim. Quanto mais a gente se preocupar com o amanhã, lembrando sempre, não vai sair daqui falando que eu não mandei se preocupar com nada, viu? Pegando o princípio do que nós estamos aprendendo. Não é uma fé irresponsável. Enquanto nós não pararmos de querer ter o domínio, vou melhorar, de querer ter o domínio do amanhã nas nossas mãos, a gente vai morrer lentamente e dolorosamente de ansiedade. Sabe por quê? Deus nunca vai dar nas nossas mãos o controle do amanhã. Deus nunca vai dar algo que é específico dele, que é essência dele para nós. Nunca. Para satisfazer as nossas vontades egoístas, o nosso desejo de poder ter nas mãos uma certeza e uma segurança. Ele fala: meu filho, ser meu filho e meu discípulo é se lançar nos meus braços de olhos fechados. Não é assim? Que garantias eu tenho? Se eu for aí, que garantias eu tenho, Senhor? É se lançar de coração. É se lançar de olhos fechados nos braços dele. Sabendo que ele cuida do nosso amanhã. Que ele cuida do meu e do seu amanhã. Se você já conseguir sair daqui entendendo, que a gente ouve muito, né? O amanhã a Deus pertence. Mas de fato, cravado no seu coração, você vai ganhar muitos dias de vida. E às vezes até você aí, ou que me ouve em casa, eu sofro de crise de ansiedade. Pare para refletir. Muitas vezes as nossas ansiedades são porque nós queremos ter o domínio daquilo que não é para a gente ter o domínio. Que não é para a gente ter o domínio. Que é para a gente descansar. Que é para a gente confiar. Que é para a gente se entregar ao Senhor. A gente, para concluir, precisa compreender
o que de fato Cristo quer nos ensinar nessa noite. Uma delas é que um discípulo leal, ele confia no Senhor. Logo, se o seu Senhor for o dinheiro, a estabilidade, quando você perderá toda a sua alegria, perderá a sua vida e andará ansioso e preocupado, porque a sua lealdade estava no lugar errado. Ao passo que se o Senhor for Cristo, Ele te sustentará e cuidará de você nos mínimos detalhes. E eu pergunto para você que está aqui nessa noite, qual é a sua maior preocupação hoje? O que tem tirado o teu sono? Por que você anda tão ansioso? Por que você não entrega tudo isso nas mãos do Senhor? Eu vou convidar vocês, juntamente comigo, a cantar essa música como uma forma de oração e reflexão para os nossos corações. Qual é a sua preocupação hoje? O que está te deixando tão ansioso? O que você não consegue entregar nas mãos do Senhor? Por favor. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim.
é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Qual é a sua preocupação nessa noite? O que preocupa você? Eu gostaria de, se você se sentir à vontade, se você se sentir tranquilo para isso, se algo te preocupa nessa noite excessivamente, gostaria que você se colocasse de pé, que eu gostaria de orar por você. Se tem algum anseio no teu coração que te preocupa nessa noite, eu gostaria de orar por você nessa noite. Mas eu não vou orar sozinho, porque essa oração serve para mim também. Essa oração é nossa. Essa oração vem de corações aflitos, muitas vezes corações angustiados. Eu também convido a você, se você ainda não achou sentido para a sua vida, está aqui, mas não achou a razão pelo qual você viver e fala, eu não tenho sentido na minha vida. Essa noite, há um sentido para a sua vida, Jesus de Nazaré. E se você quiser entregar a sua vida a Ele, falar, eu cansei de tentar controlar a minha vida. Eu cansei de tentar controlar do meu jeito a minha vida. Eu não tenho sentido. Jesus traz um sentido para a sua vida nessa noite. Apenas faça um sinal com as suas mãos. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite, se você deseja que Ele governe a sua vida nessa noite, apenas fique de pé e faça um sinal com as suas mãos. Mas se você também estiver envergonhado, não quero fazer isso publicamente, me procure ao final do culto. Vamos fechar os nossos olhos nessa noite. Nós, que aqui de pé nos colocamos corajosamente, juntos, para falar, Senhor, eu tenho anseios, eu tenho preocupações e que eu não entreguei totalmente nas Tuas mãos. Em que eu quero ter o controle. Pai, louvado seja o Teu nome, ó Pai, pela Tua palavra. A palavra que é rica, que é viva e eficaz. Obrigado por ser o nosso Senhor. Obrigado por ser o nosso Salvador. Aqui estão corações, nós juntos, carregados de preocupações, que muitas vezes não entregamos e não nos lançamos completamente nos Teus braços. Muitas vezes cantamos que em Teus braços é o nosso descanso, mas a gente não descansa. Esquecemos que o nosso único trabalho é confiar no Senhor, porque o Senhor trabalha por nós e trabalha ao nosso favor. Louvado seja o Teu nome. Espírito abatido, alma cansada, mente ansiosa, coração ansioso, Senhor, derrama do Teu bálsamo nessa noite, tranquilizando, fazendo com que a confiança seja plena em Ti, ó Pai. Derrama sobre nós isso, por favor, Senhor. Que possamos lançar sobre o Senhor todos os nossos anseios, as nossas ansiedades, as nossas cargas, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor cuida de nós, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Deus poderoso,
Reveste-nos com a força do teu poder, nos livrando dessas preocupações, desses anseios excessivos que nos fazem nos distanciar do Senhor, ó Pai. Cuida do teu povo, cuida de nós. Leva-nos guardados para casa, leva-nos em segurança. Que a tua graça, que a unção do teu Espírito, que as bênçãos do teu Espírito repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e até que o Senhor venha. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe.